Agora, nessa questão vai ser do mesmo jeito e a gente vai utilizar uma técnica que aprendemos lá no cálculo 1, que é a resolução pelo conjugado. Então, encontre o limite de x² menos xy dividido por raiz de x menos raiz de y, quando xy tende a zero. Nesses casos, olha, não sei se vocês lembram, toda vez que envolvia raízes, a gente utilizava o conjugado, ou seja, multiplicava pelos valores contrários. E por que eu tenho que fazer isso? Olha, porque se você substituir diretamente, você vai dar zero no denominador, que vai ser uma indeterminação, não é isso? Então você vai fazer o seguinte, olha, limite de x² menos xy dividido por raiz de x menos raiz de y, quando x, y tende a 0, 0. Multiplicando isso pelo conjugado, quem é o conjugado dele? Olha, sempre vai ser o conjugado das raízes, ou a maioria das vezes, né? Raiz de x mais raiz de y. E mesma coisa no numerador, raiz de x mais raiz de y. Então, dessa forma, no numerador vai ficar quem? Limite de x, y tendendo a 0, 0. Em cima você vai ter x² menos xy, que eu posso já evidenciar o x. Raiz de x mais raiz de y. Agora embaixo, o que aconteceu? Você ficou, olha, um produto notável. Então vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de y ao quadrado. Dessa forma, você pode cortar o 2 com as raízes. Então, você vai ter como resultado o limite de x, y tendendo a 0, 0 da função. Aqui eu já vou aproveitar para evidenciar o x, né? X vezes x menos y vezes raiz de x mais raiz de y dividido por x menos y. Ok? Olha que bonito. Você pode cortar esse com esse e o resultado dessa expressão vai dar limite. Sobrou um x ali, né? X vezes raiz de x mais raiz de y, quando x e y tende a 0, 0. E isso daqui está claro, ó, não tem nenhuma indeterminação. X multiplicando todo mundo e o x está tendendo a 0, então esse resultado vai dar igual a 0. Tá ok? Mais um exemplo para terminar. Encontre, se existir, o limite de 4xy² sobre x² mais y², quando x e y tendem a 0, 0. Nesse caso, poderia tentar tomar alguns caminhos. Por exemplo, como eu fiz nas questões anteriores. Se eu fizer aqui o caminho do limite de 4xy² sobre x² mais y², quando x é igual a 0 e y tende a 0, vocês tendem a fazer isso em casa, mas vocês vão perceber que vai dar 0. Com o y, se eu trocar de lugar, vai dar do mesmo jeito. Se eu tentar fazer alguma manipulação, por exemplo, andar com um x², no caso x tendendo a y² ou alguma coisa desse tipo, vocês vão perceber que não vai dar certo, não é isso? Então, a gente tem a suspeita que esse limite é igual a 0. O que eu quero dizer? Se você tenta por um caminho, encontra que o limite é um valor. Você tenta por outro caminho, encontra que o limite é o mesmo valor, não quer dizer obrigatoriamente que aquele limite existe. Porque entre as infinidades de caminho que pode chegar naquele ponto, um deles pode dar diferente. Então, quando você tenta por um caminho e dá um valor, quando você tenta por outro e dá o mesmo valor, você não pode concluir de fato que aquele limite é igual a isso, a menos que você faça manipulações matemáticas e encontre um valor que não zere o denominador, ok?
Então, o que a gente deve fazer nessa situação? Nessa situação, a gente tem que invocar a definição. Né? Você lembra que para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero? Exatamente essa. Então, é exatamente isso que a gente vai utilizar para resolver esse exercício, tá ok? Pronto. Para a resolução desse exercício, você vai começar sempre com o poema, né? É a parte que você vai ter que aprender. Que é para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior que zero, tal que. Deixa eu escrever esse tal que, pelo menos isso, né? Tal que. A norma de x, y, menos o ponto 0, 0, é menor do que delta e maior do que zero. Como eu já falei, isso daqui você vai encontrar em alguns livros, ou então você vai encontrar simplesmente que zero é menor do que a raiz de x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, tá ok? Então, reorganizando, você vai ter exatamente zero é menor do que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é menor do que delta. Tá ok? E quando isso acontece, porque essas equações são todas equivalentes, então o módulo do f de x, que é o f de x, 4x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos o valor de L, que nesse caso vai ser o valor do limite. E a gente viu que ele aparentemente tende a zero, né? É menor do que epsilon. Lá no cálculo 1, quando a gente resolvia essas equações, a gente tentava mostrar a relação entre epsilon e delta, tá ok? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente parte do delta, e a partir do delta a gente vê se consegue encontrar alguma relação entre epsilon e delta. Vamos tentar resolver aqui? Isso vai dar um módulo de 4x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente viu que era menor do que epsilon, não é? Isso? Eu posso dizer também, olha, vamos manipular essa expressão. A gente aprende que o quociente dos módulos é o módulo dos quocientes. Então, vai ficar módulo de 4x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Não é isso? A gente aprende também que é módulo, né? Só que o módulo ele sempre vai trazer valores positivos. Então a gente pode concluir que isso daqui também é igual ao quê? Embaixo vai ficar, já que é x ao quadrado mais y ao quadrado sempre vai ser positivo, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E em cima, 4 é positivo, y ao quadrado obrigatoriamente é positivo também, então vai ficar 4. O único que poderia assumir valores negativos seria o x. Então, a gente bota módulo de x, y ao quadrado. Claro? Então, feito isso, eu quero mostrar a vocês uma coisa. Primeiro, vocês concordam comigo que por exemplo, que y ao quadrado é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Porque assim, y é um número positivo. Y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Só que se eu somar aqui alguma coisa que sempre vai ser positiva, então obrigatoriamente esse valor de y vai ser y ao quadrado, vai ser menor ou igual. Porque, por exemplo, se x for igual a zero, ele vai ser menor ou igual a zero. Não é isso? Então, nessa situação, você tem isso. Sabendo dessa verdade, então posso dizer que essa expressão é menor ou igual que 4 módulo de x vezes x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Daí a gente pode simplificar. E daí a gente pode concluir que essa função 4x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, ela é menor ou igual que 4 módulo de x. Você deve lembrar também
que o módulo de x, como eu disse no início da aula, é a mesma coisa que a raiz de x, mas vamos lá, módulo de x é a mesma coisa da raiz de x ao quadrado, não é isso? Então, eu também vou concluir que isso vai ser menor ou igual que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, concordam? Então, percebam, isso daqui vai ser menor ou igual que a 4 vezes a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, no início da nossa conversa, eu tinha dito que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado era menor do que delta e maior do que zero, né? Enquanto que a função 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que epsilon. Então, dessa forma, eu vou tome 4 delta igual a epsilon, né? Porque você tem 4 x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso daqui, se a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que delta, então 4 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser menor do que 4 delta, não é isso? Então, se esse é menor do que 4 delta e essa expressão todinha, né, é menor do que epsilon, então eu posso tomar 4 delta igual a epsilon, ou seja, delta é igual a epsilon sobre 4. Dessa maneira, para concluir, eu posso dizer então que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta que a gente pode tomar como epsilon sobre 4, que um módulo de 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 4 módulo de x, não é isso? Que é menor ou igual também que 4 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é menor do que 4 vezes epsilon sobre 4, né? Ou seja, igual a epsilon. E dessa forma a gente consegue demonstrar por epsilon e delta que esse limite existe e é igual a 4. Então, só para finalizar esse conteúdo da primeira unidade, eu quero falar, né, sobre continuidade. E vocês vão perceber que as definições de continuidade são muito parecidas com o que a gente via em cálculo 1, que é o seguinte: uma função é contínua no ponto x0 e y0 se f for definida nesse ponto, ou seja, se existir um valor quando aplicado nesse ponto, o f vai ser definido. Segunda, o limite quando tendo esse ponto existe e o limite quando tendo esse ponto é igual a f no ponto. Tá, ok? Então, para verificar se um limite existe, basicamente você vai ter que calcular, ou melhor, para verificar se a função é contínua, basicamente você vai verificar se o limite existe. Então, eu deixei esse exercício para a gente verificar isso, tá ok? Então, mostre que essa função f de x, quando você tem essa representação de 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando o xy é diferente de 0, 0, e 0 quando xy é igual a 0, 0, a gente tem que mostrar que essa função é contínua em todos os valores, exceto na origem. Perceba que o único ponto de descontinuidade dessa função, ou seja, o único ponto em que a função não é definida, é exatamente em 0, 0. Então a gente sabe que todos os outros pontos ela é contínua. Agora a gente precisa calcular o que acontece na origem, né? Então você vai fazer como? Limite de x tendendo a 0, y tendendo a 0, de 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou deixar como exercício para vocês, porque ele é muito parecido com o que a gente já resolveu, tá ok? Simplesmente você pode, por exemplo, tomar o x igual a 0, e você vai perceber que isso aí vai dar 0, ou se você tomar um caminho de x tendendo a y,
você vai ver que vai dar um outro valor. Então, como os limites foram diferentes, então automaticamente não existe limite. Então, como não existe limite, a função não é contínua nesse ponto. Então, a gente consegue mostrar que a função ela é contínua em todos os valores do domínio dela, com exceção na origem, tá ok? Porque deu diferente de zero, tá certo? Então, eu deixo para vocês esse exemplo de resolver esse limite usando a definição, ou seja, usando epsilon e delta, tá ok? Qualquer dúvida você pode deixar nos fóruns de discussão. E lembrem, sua participação é extremamente importante, tanto nos bate-papos quanto nos fóruns de discussão. E como eu já falei várias vezes, a sua participação nesses fóruns, ou seja, para resolver questão, ou seja, para deixar dúvida, vai ser pontuado, tá certo? Então, obrigado pela atenção e até a próxima unidade.